o direito à vida eterna. Vamos ler todos juntos a leitura bíblica em classe. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Assim diz a Escritura: E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para nos mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para os que andássemos nelas. Essa leitura bíblica em classe, né? Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Niciama vai orar pela nossa irmã que vai trazer a palavra nesta manhã para toda a igreja. Amém? Glória a Deus. Salve a Maria, igreja com paz do Senhor. E desejo que nesta manhã o Senhor possa visitar cada lar, possa abençoar cada vida. A nossa esperança, irmão, ela não está na promessa de uma vacina, na promessa de uma solução para os nossos dias atuais, mas está, irmão, em cada um de nós esperarmos a vinda do Senhor. Nós temos que estar atentos para que nós possamos subir naquele grande dia com o Senhor. E eu gostaria de orar pela nossa amada irmã, porque eu creio que o Senhor há de usar ela nesta manhã poderosamente, para que cada vida possa ser alimentada nesta manhã. Amém? Vamos orar. Amado e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, continua abençoando a vida, Senhor, amado aí da irmã Rose. Dá a ela, Senhor, mais graça, mais entendimento. Senhor, dá a ela, Senhor, mais e mais do Teu Espírito Santo nesta manhã. Nesta manhã, Senhor, que ela possa estar assim nas Tuas mãos. Que ela possa sim, Senhor amado, abrir a sua boca, Jesus amado, e deixar o Senhor usar de maneira grandiosa nesta manhã. Nesta manhã, abençoa a minha irmã, assim como toda a sua casa. Nesta manhã, abençoa, Senhor, porque queremos ser alimentados pela Tua boa palavra. Senhor, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Também cumprimento aos irmãos presentes e a toda a igreja do Senhor que no momento está em casa, louvando, adorando o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que foi me dada nesta manhã. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque eu creio que a oportunidade não dada pelo homem, porque a gente sabe que o homem ele abre muitas portas, mas nós cremos, eu aprendi desde que aceitei a Jesus, que não devemos negar uma oportunidade dada pelo Senhor. Então às vezes nós almejamos adentrar em tantas portas, ter tantas oportunidades, mas a mais rica é a oportunidade que nós temos de estar na presença de Deus, compartilhar o amor de Deus, falar algo da parte de Deus, porque eu creio que se os irmãos podem até achar um pouco estranho, a irmã Rose trazendo uma aula, mas não, que os irmãos não esperem nada de mim mesmo.
mais o Espírito Santo de Deus que nos conduz, que nos direciona. Eu creio que esta manhã Ele tem uma palavra para o meu, para o teu coração, porque o Senhor disse que quando nós chegamos a Ele, nós não voltamos de mãos vazias. Então, se você parou nesta manhã, se você decidiu acordar cedinho para se conectar com a palavra, para ouvir algo da palavra, para estudar a palavra do Senhor, então eu creio que você vai ser alcançado, eu creio que você vai receber do Senhor, não aquilo que às vezes nós estamos almejando receber, porque a gente como ser humano, nós como seres humanos, nós criamos expectativas, mas nós temos que estar totalmente na dependência de Deus, e esperar tudo das mãos do Senhor. Então eu creio, que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Sem perda de tempo, já lemos o texto áureo, a nossa lição, libertos. Eu confesso aos irmãos que a irmã Nicema teve que me mostrar o tema, que não era um tema tão profundo, porque se fosse para me tratar aqui de um assunto mais profundo em teologia, eu confesso aos irmãos que eu não tenho essa base. Louvado seja o nome do Senhor. Sonho em me aprofundar mais, mergulhar mais na palavra, porque a palavra ela é muito rica, e nos traz vida em abundância. Quanto mais nós mergulhamos na palavra, mais nós adquirimos vida, mais nós adquirimos conhecimento para a nossa vida espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. O tema da lição, se você não tem a revista, como o irmão falou, baixe no aplicativo a lição e você vai estar interagindo mesmo aí na sua casa. A lição é libertos do pecado para uma nova vida. Eu peguei e dei uma pequena folheada nas lições passadas e pude ver, irmãos, que nada acontece por acaso, Então não é por acaso hoje nós estarmos em casa desfrutando dessa lição, pois o tema desta revista, a Igreja Eleita, e vai nos falar sobre a salvação, sobre a libertação, falar sobre a nossa nova morada, falar sobre o nosso preparo espiritual. E estamos vivendo dias maus, e precisamos estar nos alimentando desta palavra. E falar de igreja eleita, a igreja a qual o Senhor elegeu para morar no céu. Falar desta igreja, irmãos, parar para refletir sobre esse tema dentro da nossa casa, parar para refletir sobre os nossos princípios cristãos, parar para refletir sobre as nossas atitudes como servos de Deus, parar para refletir sobre a nossa ação como igreja. Então a igreja eleita, ela traz esse tema dentro desse segundo trimestre, a igreja em casa. Nós temos a oportunidade de parar, porque estudar a palavra, quando nós vimos para a escola dominical, nós vimos para estudar a Bíblia, Então o Senhor nos proporcionou esse segundo trimestre, ainda estamos partindo para o meio das lições, para a metade da revista, mas nós já vimos riquíssimos assuntos, Eu mesmo aprendi um pouco, sobre eleição, predestinação, através dessa aula. Então a gente em casa, a gente tem esse tempo de parar, de parar para ler mais um pouquinho, de parar para refletir mais um pouco, de parar para analisar todo o contexto de que estamos vivendo, de toda a situação que está à nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor. E aí já lemos o texto áureo, mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo. Está no texto que nós estamos estudando, Efésios 2, 4 e 5, a verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados, salvos da condenação e recebemos o direito à vida eterna. Então a graça que nos alcançou, a salvação, ela vai nos fazer estar libertos do pecado, perdoados, salvos da condenação e ainda ter direito à morada no céu, que é o
o que nós mais almejamos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando vai dizer aqui, fomos a graça, o primeiro ponto aqui, na verdade, prática, vai falar sobre fomos libertos do pecado, e é justamente o tema da lição que estamos estudando nesta manhã. A introdução, ela vai nos dizer a seguinte forma: a presente seção da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, louvado seja o nome do Senhor, por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então nós recebemos um favor imerecido, porque outrora não tínhamos mérito algum para se encontrar na presença de Deus, e nós vamos entender o porquê disso, porque no primeiro ponto, onde diz a antiga natureza morta em ofensas e pecados, vai relatar justamente isso, que antes de confessarmos o nome do Senhor, de reconhecer o seu senhorio, de saber que só Ele salva, que liberta e prepara o homem para morar no céu. Então, antes de nós entendermos esta verdade, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. A Bíblia diz que era uma morte moral e uma morte espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E é onde eu quero adentrar aqui nesse primeiro ponto, irmãos. Ainda na introdução, eu queria ler um texto, que esse texto, ele traz uma alusão a isso que nós apresentamos, né, sobre esse favor que o Senhor nos concedeu da salvação, de termos alcançado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria pedir, a Daninha está aqui para ajudar na leitura. Abra sua Bíblia na sua casa, folhe aí conosco, né? Vamos ler a palavra do Senhor juntos nesta manhã. A carta de Colossenses, primeira carta aos Colossenses 2, nós vamos ler 3 versículos. Eu queria muito que você acompanhe aí na sua casa: 12, 13 e 14. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto isso, você abra sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, né, que o Senhor é 2, aí o verso 12, 13 e 14. Pode. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, nos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Glória a Deus, né? Então, outrora, nós podemos usar esse termo bem claramente. Nós éramos escravos do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida estava a um serviço contrário, por que não dizer desta forma? E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor, pela sua infinita graça, Ele nos alcança, nos elege, nos chama. Louvado seja o nome do Senhor. E então, aquela história, aquela carta de escravidão a qual nós tínhamos, né, o Senhor arranca das mãos do adversário de nossa alma, que outrora tinha o domínio sobre as nossas ações. Louvado seja o nome do Senhor. E esta carta, né, esta cédula, este documento que indicava nós sermos escravos do pecado, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele pega esta cédula, Ele arranca e Ele
lá na cruz, para mostrar que eu e você agora pertencemos ao nome do Senhor. O sacrifício foi feito pela minha e pela tua vida, e sacrifício esse para que trouxesse vida, e vida com abundância para nós. Louvado seja, para que nos trouxesse essa libertação. E nós vamos entender como que nós estávamos escravizados, que tipo de escravidão era esta que nos acorrentava. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no primeiro tópico nós vamos ler aqui, que diz assim, desta forma: no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados. Éramos por natureza filhos da ira. Louvado seja o nome do Senhor. Por herdar, a natureza adâmica, já nascemos, louvado seja o nome do Senhor, em pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso, numa vida sem uma clareza, sem um entendimento de quem era o Senhor, fomos sendo guiados pelas nossas vontades, pela vontade do adversário da nossa alma, e assim, era a nossa antiga natureza. Louvado seja o nome do Senhor, morta em pecados. Então, falar de morte, nós estávamos mortos espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E a libertação, quando ela chega para nós, é justamente isso. O Senhor nos encontrou para nos trazer vida. Louvado seja o nome do Senhor. E com esta vida nos deu uma nova história. E essa nova história nós precisamos abandonar, atitudes, desejos, coisas a qual nós andávamos. Então isto é que vai tratar da libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós antes fazíamos a nossa vontade, a vontade da nossa carne, do nosso eu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o Senhor nos alcançou, Ele trouxe a nós a graça da salvação. E com esta graça vem a libertação. Ou seja, aquilo que eu praticava antes de conhecer ao Senhor, que aos meus olhos, aos olhos da humanidade, não é errado, pratica-se como um ato normal. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente pode se lembrar, era um ex-drogado, era uma ex-prostituta, era um idólatra. Eu não sei qual era a natureza antiga que nos conduzia, mas o Senhor, quando Ele nos chamou, Ele nos dá uma nova natureza, uma natureza agora redimida, lavada pelo sangue de Jesus. E esta natureza, é onde o Senhor trabalha na libertação. E a libertação, a palavra vai dizer: conhecereis a verdade é Jesus, a verdade é a palavra, Ele é a palavra. Então, quando nós conhecemos a Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmãos, seja qual for, seja algo tão pequeno, mas eu não era alcoólatra, eu não me prostituí, eu não adulterava, eu não tinha vícios de drogas ou quaisquer outros, mas tínhamos sim, irmãos, alguma coisa que nos prendia. Então cabe a cada um de nós fazer esta reflexão daquilo a qual nós fomos alcançados com esta libertação. Eu me lembro muito bem de quando eu aceitei a Jesus. Eu era a pessoa que eu amava uma roupa muito curta, eu amava um brinco muito longo. Então isso era coisas natural de quem ainda não conheceu a Jesus, E eu me lembro que no mesmo dia que eu confessei o nome de Jesus, o Senhor me alcançou de uma maneira poderosa. E no mesmo dia eu separei todos os brincos, eu separei. E a primeira pergunta que eu fiz: com qual roupa eu ia para a igreja? Porque eu não tinha nenhuma roupa assim que a gente achava ser decente para entrar no templo, para ir para a casa do Senhor. Então, de alguma forma, nós tínhamos algo que nos prendia e precisávamos desta libertação. Então, a salvação ela veio para quebrar estas correntes que outrora nos
prendiam, que outrora não nos deixava entender que aquilo ofendia, né, a santidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E falando nessa condição anterior, irmãos, a gente vê, se a gente for falar do novo nascimento, é algo que nós devemos refletir nesta manhã, porque esse novo nascimento é que traz a libertação, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós que ganhamos esta nova vida, eu quero falar com você, igreja, porque eu acredito assim que a palavra ela é inspirada. Então, assim como os assuntos que são abordados nas revistas, eu creio que há uma inspiração, né, do Senhor, para que venha nos despertar, para que venha nos alimentar, para que venha abrir os nossos olhos, para que venha nos fazer entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Analisar. A Bíblia, irmãos, é um espelho. A gente começa a folhear a Bíblia e a gente vai pegando a palavra para nós, né? E aí a gente vai mergulhando e vendo, será que eu estou ainda de acordo? E muitas das vezes, irmãos, eu posso falar de quantas vezes a gente já se encontrou nos púlpitos do Senhor e lançamos ali em algum momento, quando eu aceitei a Jesus antes, eu era desta forma, eu não faltava uma consagração, eu não tinha preguiça de jejuar para mim era algo que era fácil. Quando saía para o evangelismo, eu era o primeiro a levantar a mão para me dispor a evangelizar. Quando era o dia do culto, a hora do culto se aproximava, eu era aquele primeiro a estar ali na porta para esperar a igreja abrir, para estar aqui para louvar o Senhor. E quantas vezes, irmãos, nós mesmos usamos esta expressão: quando eu aceitei a Jesus, eu era desta forma, louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje eu não tenho mais tanta esta fé de crer que eu estou desempregado, mas não vai faltar pão na minha casa. Ter esta fé que a doença chegou, não tem um plano de saúde, não tem como chegar nos hospitais nesse momento caótico, mas eu creio que eu tenho um médico dos médicos que visita aqui a minha casa. Então nós tínhamos uma fé mais vivificada, e com o passar do tempo, irmãos, nós temos que cuidar desse novo nascimento, que a gente vê, irmãos, que um bebê, quando ele nasce, ele precisa de muitos cuidados. E se primeiro os cuidados iniciam na medicina, assim que a mãe ela dá a luz ao filho, tá ali o cirurgião já para ver se vai ter alguma complicação, tá ali o obstetra que está fazendo aquele procedimento, seja cirúrgico ou seja o parto normal, tá ali também 2 técnicos de enfermagem para acompanhar todo o processo de limpeza, de higienização. Tem também ali um enfermeiro, né, para estar ali lado a lado do médico, e tem também um pediatra. O pediatra ele não falta, porque assim que o bebê sai, né, os cuidados da mãe fica com o obstetra, com o cirurgião, com os enfermeiros, e vai uma enfermeira e um pediatra cuidar daquela criança que nasceu. Então o nascimento de uma criança ele já inicia, né, claro que já no feto, o Senhor ali cuidando de tudo, mas na hora do nascimento já tem esse primeiro cuidado com o médico, e aí a medicina ela orienta a ter esse cuidado permanente, né, até 1 ano de idade, porque esta criança até 1 ano de idade a imunidade ainda é baixa, ela ainda corre riscos de pegar alguma infecção, alguma doença. Louvado seja o nome do Senhor. E então, depois desse primeiro ano, a gente vê uma criança já andando com os seus próprios pés, e esta criança começa a dar os seus próprios passos. E eu estou trazendo essa teoria que nos traz para o nosso lado espiritual, né? Então, quando nós adquirimos o nosso primeiro ano de fé, nós estamos dando os nossos primeiros passos. Alguns já estão pregando a palavra de Deus, alguns já estão louvando não somente na sua congregação, mas já estão caminhando para outras congregações. Louvado seja o nome do Senhor. Esta vida ela já está alcançando novas vidas, porque há um cuidado especial, há um
por ela ser pequena, ela tem um desejo de conhecer tudo. Se a gente, todos que são pais, né, sabem muito bem o que eu estou falando. Uma criança de 0 a 1 ano, ela é uma criança que a cada dia ela mostra algo diferente. Tudo aquilo que ela faz é muito engraçado, e tudo que ela faz é para procurar ter algum espaço, né? E a gente vê que nós, quando aceitamos Jesus, somos dessa forma, né? Nós estamos crescendo diante do Senhor, aprendendo a amar a sua obra, fazer a sua vontade, abnegar o seu eu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí esse cuidado, irmãos, ele tem que ser constante, porque antes nós estávamos mortos. A palavra, ela é bem enfática quando ela diz nós estávamos mortos. A palavra é esta: mortos espiritualmente e mortos moralmente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu pesquisando alguns, lendo, ouvindo alguns subsídios, e algo me chamou muito a atenção, e eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Eu quero convidar você a procurar nesta manhã 3 características. Procurar, irmãos, não estou dizendo aqui para nós procurar nos nossos irmãos. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Então eu começo me examinando. Você que está aí na sua casa, faz essa autoanálise. Louvado seja o nome do Senhor. E nós encontramos quando Jesus ele revela para João, lá no livro de Apocalipse, e ele vai escrever as 7 cartas e destina essas 7 cartas às 7 igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Apocalipse 3, eu quero que você acompanhe, caso você queira anotar. Caso você queira anotar, você pode estar anotando também. Eu queria compartilhar com vocês aqui alguém que já é salvo, alguém que já recebeu de Deus esta vida nova, mas que nós precisamos, irmãos, estar em contínuo aquecimento espiritual, está em contínua vida espiritual, porque esta vida que nós recebemos, este novo fôlego, louvado seja o nome do Senhor, este novo caráter moldado por Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele precisa ter os seus cuidados, para nós não termos, irmãos, ter que voltar a ter essa morte espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós encontramos na 5ª carta à igreja, essa igreja é a igreja que foi dirigida, essa carta foi dirigida à igreja de Sardes. E aqui nós encontramos 3 características de 3, possamos dizer 3 características de pessoas, de igreja, a qual nós devemos analisar. Porque a revista ela vai nos relatar sobre a morte espiritual, de como nós estávamos antes de aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que temos que cuidar desta vida que o Senhor nos concedeu, porque a vida, ela, assim como ela é nos dada, ela também pode ser tirada. Então nós temos que ter esse cuidado. E a primeira característica está no livro de Apocalipse, vai ser na mesma carta. Eu quero que você acompanhe comigo. Apocalipse 3, versículo 1. Eu mesmo vou ler porque é rápido. No Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, eu poderia dizer que é uma característica de que tem nome de vivo, mas está morto. Tem nome de vivo, mas está morto. Como assim, irmã Rose? Está na igreja, está no culto, se pronuncia como cristão, mas não tem mais uma vida espiritual viva. Sério, irmã Rose? Nós encontramos essa característica na carta dirigida a Sardes, que diz assim: o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A palavra ela é bem enfática, ela é bem clara.
Eu sei as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto, né? Então é uma característica para nós analisarmos, não o nosso próximo, mas analisarmos a nós mesmos. Estamos vivendo, irmãos, diante de um caos. Como a nossa fé está posicionada diante da calamidade que nos cerca? Nós estamos vivos diante do Senhor? Estamos com o nosso espírito vivificado nele, crendo que nada fugiu do controle das suas mãos, crendo que o globo terrestre está na sua mão, na palma da sua mão, e que Ele cuida de todas as coisas. Ele sabe o momento que tudo vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece todos os propósitos, todos os pensamentos, todas as ações, e Ele vai dizer: eu sei as tuas obras. Então as nossas obras, primeiramente, antes de ser conhecida pela liderança da igreja, pelo nosso bairro, pela nossa família, as nossas obras, elas são conhecidas diante de Deus. E é bem verdade que hoje nós estamos vivendo isso, culto em casa, a igreja em casa, porque como está sendo a nossa adoração em casa? Será que nós estamos prestando a mesma reverência a qual nós vimos para a igreja e sentávamos e glorificávamos e exaltávamos o nome do Senhor? Ou praticamos, irmãos, algumas ações que outrora, ao vir para a igreja, ao invés de adentrar na igreja, ficávamos passeando, bebendo água, banheiro, corredor, enfim, irmãos, eu não estou aqui para doutrinar, é só um exemplo, quero que os irmãos me entendam, porque a igreja em casa é o que o Senhor está vendo, Ele conhece primeiro as nossas obras. Como tem sido o nosso culto doméstico? Como tem sido o nosso culto online? Alguns podem até desprezar o culto online, mas, irmãos, o culto online tem sido bênção para a minha vida. Louvado seja o nome. Até vigília online eu tive o prazer de vivenciar esses dias. Irmãos, foi algo tremendo, algo profundo, algo grande. Porque não importa, irmãos, se nós ficarmos conectados com a tela, eu estou diante de um celular, estou diante de uma TV, estou diante de um computador. Não, irmãos, nós estamos diante do Senhor. A nossa reverência é para o Senhor. O nosso comportamento, a nossa vida. Então aqui traz uma referência, uma característica de alguém que parecia estar vivo, mas por dentro já estava morto. E uma segunda característica, os irmãos, o relógio não está funcionando, mas a irmã ela vai ficar lembrando. Uma segunda característica, irmãos, está no versículo 2 do mesmo livro, do mesmo capítulo 3, versículo 2. É uma característica que quase morto. Alguém que está respirando pelos aparelhos. Louvado seja o nome do Senhor. Como assim, irmã Rose? Leia comigo aí. Apocalipse 3, verso 2. Diz assim: ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então aqui traz uma palavra de alerta. Ser vigilante. Olha aí para aqueles que estão caindo no abismo. Olha se teu pé não está perto de um abismo. Contempla nesta manhã a tua vida espiritual. Como está a tua fé nesta manhã? Quais são os abismos, irmãos, que tem rodeado a igreja do Senhor nesses últimos dias? É o abismo da depressão? É o abismo do egoísmo? É o abismo da falta de fé? Que abismo, irmãos, tem nos rodeado? Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo para vocês, irmãos, são abismos que levam à morte. Aqui é uma característica de alguém que está quase morto. Se não vigiar, se não abrir o olho, pode cair no abismo e morrer. Então é uma advertência para nós. Analisar como está
Porque, irmão, se a gente for parar para ver um noticiário, é claro que a gente não vai ficar sem nenhum conhecimento do que está acontecendo. Mas não podemos, irmãos, levar para a nossa vida, levar para a nossa casa esses conhecimentos que está aí no mundo, que está acontecendo. Claro que nós estamos cientes de tudo que está acontecendo, mas nós temos que estar vigilantes para que o medo, o desespero, a angústia, a depressão, a falta de fé, ela não venha se tornar abismos nas nossas vidas. E aí nós nos encontrar mortos, sem esperança, irmãos. Como é que pode? Nós não podemos, irmãos, ter esse pensamento. E agora não tem mais emprego, como é que eu vou concluir a minha faculdade? E aquele emprego que eu sonhava, como é que eu vou conquistar? A economia está um desastre. Aí, irmãos, começa a falar palavra de maldição contra si, contra a nação, contra a cidade. E é um terror, irmãos. E isso são abismos que nos cercam. E nós temos que estar vigilantes para não morrer diante dessas situações. Tem pessoas, irmãos, que não estão morrendo de Covid, estão morrendo de medo, de angústia, de desespero. Louvado seja o nome do Senhor. Entraram em pânico. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, é algo real. Não podemos fechar os nossos olhos. Está acontecendo aí fora. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que estar vigilantes, lendo a palavra, orando, buscando. Coloca um louvor na tua casa. Ouve a palavra de Deus. Lê a palavra do Senhor. Folheia essa revista, estuda, mergulha. Esta palavra, irmãos, ela vem primeiro para o meu coração, com alerta, com advertência, com a me estar posicionada a cada dia na palavra de Deus. E a terceira característica, já vou concluir o primeiro ponto, é uma característica de alguém que não se contaminou. Então nós temos alguém que tem aparência de vivo, mas já morreu. Nós temos uma característica de alguém que está quase morto. E nós temos a característica de uma igreja que não está contaminada. Uma igreja que está de pé na presença de Deus. E está lá no versículo 4, irmãos. Leia comigo aí na sua casa, Apocalipse 3, 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes. E comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me lembro aqui da última pregação do nosso pastor Mário Roberto, que ele trouxe aqui uma pregação sobre o vírus que matava mais, Eu me lembro muito bem agora desta palavra. E o vírus se chamava pecado. Enquanto a Covid aqui no nosso estado já tem matado em torno de 600 e poucas pessoas, se eu não me engano, aqui no nosso estado, o pecado, irmãos, quantas pessoas estão aprisionadas e mortas no pecado? Quantas pessoas estão mortas precisando desta palavra, precisando ser libertado, precisando ressuscitar, precisando ter uma nova história? Enquanto nós temos um número na balança, irmãos, de 600 e poucas pessoas, e não estou desfazendo o que está acontecendo jamais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em contrapartida, irmãos, nós temos várias, dezenas, por que não dizer milhares de pessoas que nesse momento, irmãos, estão nas drogas, estão nas ruas, que nesse momento, irmãos, estão bebendo, que nesse momento, irmãos, estão, por que não dizer, se suicidando, por que não dizer algum pai no momento de desespero, tirando a vida da sua esposa, dos seus filhos, como aconteceu ontem. E isso, irmãos, é a
O conceito de morte moral, diz aqui na revista, é espiritual. Não, desculpa. De morte moral e espiritual é provocada pelo pecado, né? Como nós estamos frisando aqui nesta manhã. Que é inevitavelmente, é algo que as pessoas cometem natural. Separa o homem de Deus. Está o corpo inerte. O corpo, nós podemos usar a expressão de inerte, por que não dizer a lepra? A lepra, como todos nós conhecemos, na Bíblia, ela deixa a pessoa sem sentir a pele. Diz a história, diz os estudos, que você pode tocar em alguém que está com lepra e aquela pessoa não sente o toque. Então, antes de conhecer, estávamos em pecado, estávamos inertes. Louvado seja o nome do Senhor. A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive, né? Quem assim vive na prática do pecado está morto enquanto tem vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta vida que o Senhor nos concedeu é que nós estamos falando nesta manhã. Vamos para o subtópico 2. Nós falamos sobre a nossa condição anterior e eu trouxe aqui 3 características que o Senhor apontou lá na igreja de Sardes, de alguém que estava na igreja já, irmãos, mas por não sei qual motivo essa pessoa morreu, de alguém que estava quase morto, a sua fé, a sua esperança, não estava vigilante, estava quase morrendo, e também de alguém que está firme, irmãos. Então ainda tem remanescente na terra, ainda tem remanescente nesta terra para pregoar a palavra de Deus, né? E esta palavra ela precisa ser ministrada, como o nosso amado irmão falou. A igreja ela está somente um templo de portas fechadas, mas a igreja ela está atuante, ela está de pé. Nós estamos ouvindo a palavra sendo pregada, a palavra sendo ministrada. É bem verdade, irmãos, que nós vemos muito ainda hoje, infelizmente, que as lives, quando se trata de músicas, de louvores, ela atinge um patamar muito alto de visualizações, né? São muitas pessoas que param para ouvir um louvor, mas a gente for procurar um estudo da palavra, ou até mesmo a escola dominical em casa, né? Esse horário de 8h30 da manhã, muitas pessoas não querem acordar nesse horário. Por mais que já estando nesta rotina de estar em casa, ainda tem essa dificuldade de acordar para assistir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. E nós estávamos vendo isso nas escolas dominical, né? A gente estava vendo que a frequência ela vinha cada vez mais diminuindo. E irmãos, e quem era o erro? Era do pastor? O erro era dos coordenadores? Não, irmãos, o erro está em nós mesmos. Devemos analisar nós mesmos e ver que nós somos carentes de estar ouvindo esta palavra, de estudar esta palavra, porque somente a palavra, irmãos, é que nos traz vida. Aleluia. A Bíblia vai dizer: conheceis a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, a verdade vos levantará. Então é a palavra. Nós podemos passar o dia todo ouvindo um louvor, irmãos, mas se a gente não parar para ler uma palavra, e principalmente se nós formos colocar nos louvores de hoje, que trata muito dos nossos sonhos, né? Que trata muito das nossas metas, que trata muito do nosso eu, louvado seja o nome do Senhor, mas nós devemos estar ligados, conectados com a palavra. Mas vamos avante, irmãos. No subtópico 2, nossas ofensas e pecados. Irmãos, aqui eu vou ser breve. Deu quanto tempo? Meia hora? Ainda? Não, né? Vale, Senhor. Mas agora eu vou correr, irmãos. Vai ser breve. Nesse segundo ponto, como eram nossas ofensas e pecados? A má conduta em que no outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora, o ato de andar. Refere-se às atitudes adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. E aqui vai trazer 3 pontos importantes. Eu quero ler somente com os irmãos.
o primeiro ponto de como era esse nosso andar. E isso aqui também traz, irmãos, uma clareza muito forte para nós. Porque, como eu falei aqui sobre a carta de Sardes, essas atitudes que outrora nós éramos conduzidos, nós andávamos, nós temos que estar conectados com o céu, né? Nós moramos aqui, mas não somos daqui, né? Nós somos cidadãos do céu, e por isso que nós temos que estar ligados com essas atitudes, com essa maneira de andar a qual o Senhor nos orienta. E esse subtópico, ele vai trazer 3 pontos importantes de como era a nossa conduta, como nós andávamos, como era o curso da nossa vida antes de conhecer o Senhor Jesus. E aí o primeiro ponto é que nós éramos conduzidos pelo mundo, os costumes. Está aí no 2.1, você pode acompanhar na sua revista, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir a Adrinha para ler só uma referência bíblica, Romanos 12:2, que vai trazer uma referência sobre como nós andávamos o nosso curso relacionado ao mundo. 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Eu não vou falar desse texto, é um texto bastante conhecido. Não devemos estar conformados, irmãos, porque se a gente for olhar para tudo, e às vezes a gente acaba, se não tiver ligado com o trono, a gente acaba achando que tudo está normal, tudo está certo, mas que na verdade nós temos que estar ligados com o que o Pai quer para conosco, porque que o Senhor nos convocou, nos elegeu, nos chamou, não para andar mais igual ao mundo, mas para fazer uma diferença neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E no mesmo subtópico, nós andávamos, nosso curso da nossa vida era guiado pelo príncipe das potestades. Então nós temos aqui 3 pontos: mundo, príncipe das potestades e carne. Então, irmãos, é uma guerra. Se nós formos esmiuçar essa parte desse estudo, nós iremos ver muitas coisas. Aqui é muito profundo, não vai dar tempo, mas eu quero que você anote aí, para você depois refletir e buscar as referências que eu vou passar. Não vai dar para nós lermos, porque o tempo não deixa. Mas o primeiro, que o curso da nossa vida era guiado, os nossos pecados era praticado. Como é que esse pecado, irmãos, essa libertação, por que nós precisamos ser libertos? E aí vai dizer, porque o mundo, ele nos assedia, tem um príncipe das potestades, Satanás, que tem os seus enviados para nos tentar. Louvado seja o nome do Senhor. E também a nossa carne. Então nós temos aqui 3 inimigos que nós tivemos, que o Senhor nos libertar para alcançar a salvação. Então o Senhor Jesus, ele venceu por nós, o mundo, tirou essa perspectiva de que o mundo, que os deleites do mundo aqui eram bons, e nos fez ver que tinha uma atuação do adversário nas regiões celestiais, trabalhando contra nossas vidas, e tem a nossa carne. Então eu quero ler, nós já lemos Romanos 12:2, um versículo sobre o mundo, príncipe das potestades. O segundo ponto, nós vamos ler uma referência, 2 Coríntios 2:11. 2 Coríntios 2:11. Porque não ignoramos os seus ardis. Porque não ignoramos os seus ardis, Não devemos ignorar o que o inimigo, irmãos, está planejando, porque ele trabalha 24 horas querendo nos destruir, irmãos. E isso não era só antes de nós aceitarmos o Senhor, não. Até hoje nós temos essas lutas travadas, e nós vamos ver no decorrer dessas lições mais à frente sobre esta guerra, onde não precisa entrar aqui porque não é o assunto da presente lição. Vamos ler só mais uma referência, 2 Coríntios, já está em Coríntios, 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Anote essa referência, né? Então isso traz, o inimigo ele tem a sua atuação, né? O Deus deste século cegou o entendimento daqueles, de todos, né? Para não compreender a palavra, para não entender a boa, perfeita e vontade do Senhor para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver mais uma referência, 1 Pedro 5,8. Nós fechamos esse ponto. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta de Pedro 5,8. Então, irmãos, o nosso curso, ele era guiado pelo mundo, pelas potestades. 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, né, sede sóbrios e vigiai. Então, quando Jesus ele vai nos mandar orar, ele diz, olha, vigiai e orai. Então, a vigilância, irmãos, porque não adianta nós só orarmos, né, e quando aparecer qualquer situação dentro da nossa casa mesmo, no trabalho, na rua, na igreja, a gente não ter a vigilância e acabar, né, sendo guiado pelo adversário, irmãos, porque ele tem os seus ardis, como já lemos na palavra, ele trabalha para tentar nos destruir. Louvado seja o nome do Senhor, mas maior o que está conosco, oh glória. E o terceiro ponto é a carne, né? Essa carne nossa mesmo, que é pecaminosa, que ela declina para o mal. Vamos ler somente uma referência, Gálatas 5,16. Eu estou passando essas referências, eu sei que o tempo é pouco, irmãos, mas eu só para deixar claro para os irmãos que o segundo ponto, ele é bem pequeno, você pode estar lendo na sua casa, que é vivificados pela graça. De alguma forma nós já estamos falando desta vida que o Senhor nos concedeu, desta nova vida, né, que é a salvação. E o terceiro ponto, a salvação ela não vem de obras, também é um assunto bem claro, bem nítido. Então ela encerra nesses dois pontos. Por isso que eu quero deixar essas referências, porque nós entendemos, irmãos, todo esse início aqui nós vamos saber como estar posicionados nos demais ensinamentos que vêm no decorrer da lição. Pode ler, Daniel. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Então a nossa vigilância, porque nós temos que estar em espírito, porque a carne, irmãos, ela toda hora ela tende para o mal, né? A nossa carne, a nossa guerra, ela é contra o mundo, porque o mundo ele nos assedia de alguma forma, né? E os desejos por conquistar, que não seja pecado, né? Claro que não é pecado, nós temos os nossos sonhos, mas não pode sobrepor, porque o próprio Senhor vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta. E isso é bem verdade, irmãos. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, reconhecemos como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós podemos entender que essa nova história que Ele nos deu, nessa nova história, não tenha dúvida que Ele já sonhou para a tua vida. Ele já tem projeto para a tua vida. Então não se preocupe se no momento agora a economia diz que não vai funcionar. Não se preocupe porque agora você não pode estar indo para a sala de aula. Não se preocupe com isso. Tenha fé, espere, confie, porque o que o Senhor planejou, irmãos, para mim, para a tua vida, vai se realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a nossa maior esperança, a nossa maior perspectiva é de que um dia o Senhor vai bradar dos altos céus, os anjos irão tocar, iremos ouvir sons de alarido. Louvado seja o nome do Senhor. Iremos ouvir o nosso nome e nesse mesmo instante nós seremos arrebatados. Essa deve ser a nossa maior esperança, esse deve ser o nosso maior sonho, esse deve ser o nosso maior desejo, irmãos, porque aqui tudo passa, tudo perece, mas o que vai ficar é eterno. E o que nós precisamos nos preocupar, primeiramente, não estou dizendo aqui para viver uma vida, irmão, somente eu vou viver 24 horas de joelho, porque nem suportamos, louvado seja o nome do Senhor, mas viver uma vida de
constante vigilância. E essa carne, irmãos, ela é tão... essa carne, se nós fôssemos nos aprofundar, ela nos traz sobre a mente, né? Sobre a nossa mente, nossos pensamentos, e os nossos ouvidos e os nossos olhos. Então esse corpo, essa carne que nós estamos falando, essa vigilância, ela tem que estar voltada para isso, e a Bíblia nos adverte. A mente, eu não tenho mais tempo, mas eu quero que você anote aí na sua casa, para depois você ler. Esta carne que nós estamos falando, que nos conduz, irmãos, a pecar, porque aqui era o que nos conduzia a pecar, estar diante de pecar contra o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a carne é a mente, os pensamentos. Está lá em Filipenses 4:8, você pode estar lendo essa referência, né? E os nossos ouvidos, Apocalipse 2:29 é uma palavra bem conhecida, né? Que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, porque nos últimos dias é tanta voz de maldição. Ontem mesmo eu passei 40 minutos numa fila e era eu direto em pensamento, me lava contra o sangue. E não era com medo do Covid, não porque eu seja, irmãos, me entendam, não que eu acho que eu não precisava da proteção de Deus naquele lugar, mas era para guardar os meus ouvidos de tanto ouvir, irmãos, palavras de maldição. Os comentários se tornam palavras de maldição, que isso está acontecendo, que isso não vai mais funcionar, que isso e aquilo, e isso se torna maldição. O Senhor nos adverte que nós devemos usar nossa boca para abençoar. Está um caos, irmãos, nós profetizamos sobre a nossa nação brasileira que tudo vai ficar bem. Nós profetizamos, irmãos, que tudo vai se acalmar. Nós cremos, irmãos, que Deus está no controle de tudo. Ai, irmão, mas você não vê as mortes. Nós vemos, irmãos, mas nós temos que entender que tudo está na permissão de Deus. Agindo Deus, quando Deus age, não estou dizendo também que o Senhor criou esse caos, que o Senhor é conivente com as mortes. Não, irmãos, jamais eu abriria a minha boca para falar tal coisa, mas o nosso pensamento como servo de Deus é que tudo está no controle das mãos de Deus. Nada fugiu e tudo coopera. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem, irmãos. Quem somos nós para ser contra a palavra de Deus? Tudo coopera. Então, se o Senhor está trabalhando na nação, se o Senhor está trabalhando nas pessoas, se o Senhor está trabalhando na sua igreja, então vamos deixar o Senhor trabalhar. Vamos abrir os nossos ouvidos, vamos abrir os nossos olhos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, porque nós precisamos nesses últimos dias ouvir a voz de Deus. Louvado seja. E Ele vai dizer, né? Quem tem ouvidos que ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então nós temos que prestar atenção no que o Senhor tem para nos dizer. Olhos, na noite não vamos ler porque o tempo não deixa mais. Mateus 6, 22 e 23. Então, o nosso curso, ele andava em torno do mundo, do príncipe das potestades e da nossa carne. E, irmãos, é uma guerra, não é uma luta. Isso aqui é uma guerra. E esta guerra nós travamos todos os dias. Não é porque nós aceitamos a Jesus, fomos perdoados dos nossos pecados e aí não pecamos mais? Pecamos. A diferença é que nós somos pecadores remidos. E o que significa o pecador remido? Ele está vigilante, ele está atento àquilo que era desagradável a Deus. Ele não pratica mais o roubo, a mentira, a prostituição, a bebedeira, a glutonaria e tem mais coisas que nos faz, irmãos, pecar contra o Senhor. E às vezes são pequenas coisas e nós temos que estar atentos, né, para não deslizar. E aí nós temos que cuidar para não estar focado em tudo que há no mundo, né? Estar focado, irmãos, em que há um trabalhar do adversário. Estar focado que a nossa carne ela está viva e a nossa carne ela luta contra o nosso espírito. Aí fica aquela guerra interna. Vou orar. Hoje eu vou orar meia hora. Chega lá, se ajoelha, os pensamentos, a mente, ela não descansa para orar. Mas aí eu te digo, começa a louvar um hino. Ah, mas a minha mente não descansou para orar. Louva outro hino, louva 3, se for possível louva 7, mas louva. E aí nós vamos criando o hábito de orar, irmãos, porque se a gente não criar esse hábito de orar, a gente não consegue.
gente ter uma vida de oração rasa, nós não vamos ter sustentabilidade para ter vida de oração. Nós temos um grande exemplo, que Daniel orava 3 vezes e Daniel ganhou muitos livramentos, e Daniel foi bênção na mão do Senhor, e muitos outros, irmãos, que nós temos na Bíblia. Só que a Bíblia, irmãos, eu ouço sempre isso e eu assino embaixo. A Bíblia, ela é um livro selado. A Bíblia já aconteceu. Hoje nós que temos que viver esta palavra. Hoje é você que é Daniel, hoje é você que é Esther, hoje é você que vence todas essas guerras. E no segundo ponto, vivificados pela graça, segundo tópico, por ato de bondade, misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Então nós fomos alcançados, nunca se esqueça, foi a misericórdia e o amor de Deus que nos alcançou. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que é alterar o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, louvado seja o nome do Senhor, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão, simpatia para com os indignos. O próprio Jesus, ele era apontado: esse come com pecadores, porque as pessoas não entendiam. Os fariseus, os escribas e fariseus não entendiam o propósito, o plano perfeito de Jesus para a humanidade, que era vir alcançar aqueles que pareciam estar vivos, mas estavam mortos em ofensas e pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Leia aí na sua casa uma referência muito conhecida, Lamentações 3:22, as muitas misericórdias, e essa misericórdia ela se renova. Hoje você está aí de pé na sua casa, você acordou, você abriu os olhos, foi pela misericórdia de Deus. E esta misericórdia, ela alcança não somente a tua casa, ela alcança a tua família. Nós vemos, irmãos, quando o ministro de Deus, o servo de Deus está orando, que ele ora mesmo acreditando. Nós estamos aqui no trabalho online acreditando que esta palavra ela está alcançando o teu coração. A oração ela pode alcançar, ela pode te curar se você está assistindo algo. A oração ela pode trazer libertação. Você pode aceitar a Jesus através de ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esta misericórdia, irmãos, que nos faz estar de pé, é esse amor que nos conduz à presença de Deus todos os dias. E aí a carta aos Efésios ensina que ao prover a humanidade o meio de escape da merecida ira. Olha aí, irmãos, o que nós merecemos pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelo curso que nós andávamos antes, o que nós merecíamos mesmo, irmãos, misericórdia. E isso é verdade, Mas o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua muita misericórdia, nos deu escape da ira de Deus. E Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor, com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. É o amor de Deus que nos constrange. É você chegar hoje para alguém que está num ato de pecado e dizer: olha, Jesus, ele te ama. Você sabe aquele sacrifício feito lá na cruz do Calvário? Você sabe todo aquele sofrimento que ele passou? Aquele sofrimento todo foi pela tua vida, foi por amor a ti, porque ele não queria, ele não quer, ele não quis que eu e você se perdêssemos, que nós fôssemos conduzidos à ira eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele quis nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade, e essa porta de misericórdia e essa porta da graça ela ainda está aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos dias maus, sim, irmãos, mas nós vivemos dias onde a palavra ela não cessou. Jesus ele continua trabalhando.
outro cálice, não sabe que este é um homem, um santo homem de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor dizia: olha, Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Enquanto eles estavam rindo, escarneando, lançando coisas terríveis sobre o nosso Deus, sobre o nosso Jesus, onde a sua carne estava ali esmagada, estava feito ali como se fosse um suco sendo moído, né, pelas nossas transgressões. Ele foi pisado, né? O Senhor ele se doou para ser pisado, né? Isaías vai dizer isto: pisado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Foi por amor a mim, foi por amor a você. Ele já contemplava a minha história, ele já contemplava a tua história. É como ele diz para ti nesta manhã, como ele disse para Jeremias: antes que eu te formasse, eu já te conhecia. Antes de você nascer, ele já sabia o que tinha preparado para você. Então esse ato de amor, a qual ele decidiu, irmãos, doar o seu sangue por causa de mim, por causa de você, por causa da sua família, esse amor nos alcançou e esse amor ele nos constrange, irmãos. Se o amor de Deus, se a mensagem do arrependimento, irmãos, ela não conseguir mais nos constranger, eu só tenho uma verdade para te dizer, né? Você está morto, não tem mais vida. Porque, irmãos, se nós temos vida com Deus, se nós recebemos esta nova vida, irmãos, quando nós lemos sobre este amor, sobre esta misericórdia, sobre esta compaixão, irmãos, nós nos sentimos constrangidos, nós nos sentimos gratos. Irmã, como é que eu vou agradecer? A porta está fechada, a minha conta bancária não tem nenhum centavo, a despensa ainda não consegui colocar nada. O que eu vou fazer? Como é que eu vou agradecer de quê? Irmãos, nós temos que agradecer. Temos que agradecer porque nós sabemos que Ele está no controle. Temos que agradecer que Ele é Deus provedor, que Ele é Deus de misericórdia, que Ele ama, que Ele perdoa, que Ele está de braços abertos para salvar. Eu muito me alegrei muito, irmãos, esses dias, nas orações que nós contemplamos, irmãos, esposos sendo salvos. E não é porque alguém pressionou na parede e disse assim: vem aceitar Jesus como teu Salvador. Porque essa é a única, apesar que eu sempre ouço a irmã da minha: Jesus não é mercadoria. Não é mesmo não, irmãos. Jesus é amor, Jesus é compaixão, é misericórdia, é graça doada para mim, para você. E esses dias eu pude ver, irmãos, vidas sendo salvas, vidas sendo agraciadas pela salvação. E a igreja, e isso nos mostra que a igreja ainda tem, né, alguém como lá o Senhor viu lá na igreja de Sardes, né? Alguém que não se contaminou, ainda tem, viu, irmãos? Alguém que ainda prega, alguém que ainda ganha vidas para Jesus, alguém que ainda ora, o enfermo é curado, alguém que ainda ora, o demônio cai por terra. Então use as suas mãos, irmãos, seja canal de bênção aí na sua casa, profetize as bênçãos sobre a sua casa, profetize que vai dar tudo certo diante do emprego, diante da situação, diante da enfermidade. Porque se o Senhor não guardar, a Bíblia vai dizer lá no Salmo 127, se eu não me engano, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. É em vão, irmãos, nós usarmos só o álcool gel e a máscara, se nós não estivermos com o Senhor em nossas vidas. É em vão, irmãos, não estou desprezando o cuidado, mas antes dos cuidados nós temos que estar com o Senhor, que pode nos guardar de todo mal. Em nome de Jesus. Vamos correr para a conclusão. A salvação não vem de obras. Deus, Ele é riquíssimo em amor, misericórdia e sabedoria, dono de todas as coisas. E Ele vai dizer que a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie, né? Porque se a gente vê o apóstolo Paulo, acabou o tempo, então vamos para a conclusão. Você pode ler na sua casa. A conclusão, esse tópico fala da salvação que não vem de obras, graça como meio de salvação. Acabamos que falamos um pouco sobre isso também, né, irmãos? E as obras como evidência da salvação. Não podemos deixar de fazer as obras também. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que contribuíram para o projeto Semear. Louvo a Deus pela vida da irmã Sheila e do pastor Roberto, que tem cuidado,
das suas ovelhas, e para a glória de Deus o Senhor não tem deixado faltar, né? Nós temos conseguido, para a glória de Deus, né, estar realizando trabalho social. Esse trabalho tem alcançado famílias, e isso é a vontade do Senhor, porque a fé sem obras ela é morta. Vamos para a conclusão. Antes da regeneração éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção, né? Essa gloriosa salvação nos foi concedida, independente de nossas obras. Olha aí, não isso nada não, né? A partir da salvação passamos a praticar boas obras que glorificam ao nosso Deus. Então é um momento sim de nós praticar boas obras, de orarmos por aqueles que estão enfermos, de orarmos pelos nossos líderes, nossos pastores, de orar pela nossa nação, irmãos. Temos que orar pela nação. Eu ouvi essa semana uma palavra que me edificou bastante, e essa pregadora ela dizia que amava a nação brasileira. E aí, irmãos, nos deixa uma pergunta: você ama a sua nação? Porque às vezes eu estou preocupado com a política em si. Às vezes eu posto alguma coisa, alguém pode até pensar, né? Ela está a favor de A ou B. Não, eu estou a favor da minha nação brasileira, porque eu creio que tudo está no controle das mãos do Senhor. Creia você também. Ore pela sua nação, ore pelo seu estado. Essa semana há palavras de maldição sobre o nosso estado. Há covas sendo abertas. Mas eu quero te dizer, na autoridade do nome de Jesus, a igreja do Senhor ela tem autoridade. A igreja do Senhor ela tem poder nas mãos. A igreja do Senhor ela tem poder sobre os pés. Então, se eu e você se levantar durante esta semana com jejum, com oração, eu creio, irmãos, que essas covas elas não serão necessárias, porque o Senhor ele fecha sepultura, o Senhor ele fecha covas, o Senhor faz estas coisas. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Me desculpe, seu pastor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas é maravilhoso, irmão. Quando a gente começa a falar do amor de Deus, da bondade do Senhor, a nossa alma, irmão, ela esquece do tempo, ela esquece das horas, e isso é maravilhoso, né? E a aula hoje foi muito rica, a aula hoje foi muito abençoada, né? Que cada um possa meditar em tudo que foi dito nesta manhã. Vamos ficar de pé para orar e agradecer ao Senhor, amém? Amado Deus, soberano e eterno Pai, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor, verdadeiramente vivifica em nosso ser, meu Pai. Deus, a ação do Teu Espírito Santo, não deixa, Senhor, nós olharmos para a luta, Senhor. Não deixa, Senhor amado, que as tempestades da vida possam ofuscar o brilho do Teu Espírito Santo. A certeza que tudo está no controle das Tuas mãos. A certeza, Senhor amado, que nenhuma folha, Senhor, pode cair da árvore se assim Tu não consentir. Então, nesta manhã, Senhor, que a Tua graça, que a Tua bondade, Senhor, que o despertamento, Senhor, que a Tua igreja possa se levantar sim, meu Senhor, para profetizar entre as nações, Senhor amado, para colocar baixo, Senhor, em palavras, Senhor, que são lançadas, mas nada, Senhor, pode fugir do Teu controle. Senhor, toma em Tuas mãos as nossas vidas, a nossa igreja, toma em Tuas mãos, Senhor, o povo brasileiro, toda essa nação. Nós profetizamos sim vida, Senhor, vida espiritual, vida material, vida, Senhor, emocional. Senhor, nós profetizamos sim, Senhor, que a última palavra vem de vida sobre toda essa nação, Senhor. Assim eu Te louvo e Te agradeço. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com o povo do Senhor, em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.